mentira, eu tenho print. Cancelou a entrevista comigo porque é um covarde. Porque não queria citar o nome do Alexandre de Moraes. Pablo Marçal, deixa de ser bundão. Posso divulgar os prints das conversas onde você vai desmentir o que você acabou de dizer em rede nacional no Roda Viva? Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. E antes de mais nada, eu tenho que falar para vocês, né, eu não vou deixar de comentar o Roda Viva do Mr. M ontem, porque alguns comentários interessantes foram feitos. E eu volto a dizer que isso não é uma cruzada pessoal contra o Pablo Marçal, em favor do Ricardo Nunes, como alguns têm tentado rotular. Eu tô cagando pro Pablo Marçal e tô cagando para Ricardo Nunes. Aliás, eu nunca disse que ia apoiar nenhum nem outro. Meu compromisso é com a informação e com a verdade. Eu sou jornalista, não sou político. Se a candidata aos que me perguntam, eu não declararia apoio, mas a candidata que eu mais gostei até agora foi a Marina Helena, que eu entrevistei longamente na quarta-feira passada e ela saiu muitíssimo bem na entrevista, o pessoal elogiou muito, foi uma entrevista que repercutiu bastante. É a candidata que eu mais gosto em São Paulo. Vou entrevistar o Ricardo Nunes no dia 16, da mesma forma que eu entrevistaria o Mr. M se ele não tivesse cancelado. Da mesma forma que eu entrevistaria o Boulos, que eu entrevistaria a muito chata, Tabata. Entrevistaria a Tabata. Adoraria entrevistar o Datena, me divertiria horrores com essas entrevistas. Qualquer um. Eu gosto de conversar, eu gosto de descobrir quem são as pessoas. Mas eu não sou político. Então, eu disse ontem no meu ex, eu já enfrentei a opinião pública muitas vezes e eu passo bem. Passo muito bem. Eu não sou político. Eu não preciso fazer nada para agradar as massas, eu não faço composição. Eu tenho tempo para esperar a verdade se revelar. Mas o melhor no caso do Mr. M, do Pablo Marçal, é que todo golpista inevitavelmente tem que se expor mais cedo ou mais tarde. E eu comecei a minha conversa com o Pablo Marçal dizendo que eu estava dizendo a ele que eu estava curioso com o fenômeno. E eu queria saber se ele era para valer, se ele era um cristão, se ele era orientado a valores virtuosos, ou se ele era um picareta que falava o que tinha que falar para agradar a plateia. E a minha entrevista com o Marçal era para isso. Para eu descobrir e ajudar o eleitor a tomar a decisão dele. E eu acho que esse papel foi cumprido, porque hoje me resta pouca dúvida que o Pablo Marçal é mesmo um picareta. Não só pela forma como ele se portou comigo, mas a gente viu também os diálogos da investigação da Polícia Federal envolvendo um esquema com o pastor, né? Ele dizia que só fazia manutenção de computador, mas ficou com 200 mil no bolso. Claramente, ali é batom na cueca. O sujeito precisa ser muito cretino para assistir uma entrevista daquela e continuar apoiando um sujeito desse. Tem que se vender muitos valores. Mas ontem também, o Mr. M se expôs no Roda Viva. O golpista se expôs como golpista. Ele confessou ser golpista. Vamos ver o que ele falou. Bota aí, Bruno. Paulo Figueiredo, que o senhor não queria que fizessem perguntas sobre o Alexandre de Moraes. Eu conversei longamente com o Paulo para entender o que tinha acontecido e não ser injusto. E é verdade, conversou longamente. E aqui eu tenho que fazer um rápido break, porque eu vi que certas pessoas na internet ficaram chocadas com o fato de eu falar com a Malu Gaspar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Crianças, deixa eu tirar vocês do fantástico mundo de Bob. Não só eu falo com a Malu Gaspar, como o político, seu político preferido, inclusive o Mr. M, e todos os outros conversam rotineiramente com jornalistas da mainstream media. Mas assim, com enorme frequência. Eu tenho gente em todos os jornais. Vocês acham que essa mudança de postura da imprensa, vocês acham de onde vieram as informações que foram publicadas pela Vaza Toga? Vocês acham que essas coisas aparecem do nada? Que uma fada madrinha joga essas coisas? Vocês acham que certas notas aparecem no jornal? De onde?
Vocês acham que eu recebo certas informações? De que forma? Não converso só com a Malu Gaspar ou com jornalistas do Globo, do UOL, da Folha de São Paulo, do Estadão. Eu converso com políticos, eu converso com gente do governo Lula e do STF, militares. Isso é o meu trabalho. E eu recebo e passo informações. Só tem um porém. Eu tenho, e a gente vai falar sobre isso, por hábito, só falar a verdade. Ou pelo menos não mentir. É uma das 12 regras para a vida do livro do Jordan Peterson, mas é também um mandamento cristão. Me ligou, conversou comigo, me perguntou, tentou entender o caso, foi absolutamente correta e verídica nessas informações, como aliás eu conheci a Malu por um político que vocês gostam muito, através de uma pessoa, de um amigo em comum, que falou, não, essa é uma jornalista muito séria. E eu passei a conversar com ela e até agora ela tem sido muito correta comigo. E tem que dizer para vocês, tudo que ela está dizendo aqui, ela me pediu autorização para falar meu nome. E eu não tenho nada para esconder. Imagina se eu vou falar, não diz que eu falei. Esse não é o Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo é o que quer publicar os prints da conversa com o Pablo Marçal. Tem um lado que quer publicar os prints e tem outro que tem medo, que botou as mensagens para se apagar. Qual que é o lado que vocês acham que está falando a verdade? Então, mas vamos continuar com o vídeo. Aqui com o senhor fazendo jornalismo. Ele conversou comigo, leu para mim as trocas de mensagens e ficou claro para mim que a sua assessoria disse para ele duas coisas. Um, que tinha um julgamento para acontecer, que o senhor falava que o senhor podia perder o registro da sua candidatura. Disse. E a outra é que foi pedido para que a entrevista ficasse para depois do 7 de setembro. Disse também. Saber, por que tem o senhor print. tem medo de enfrentar o Alexandre de Moraes? Eu não tenho, porque eu não tenho problema nenhum com ele. Quem tem é um partido. Por que o senhor não quis falar do Alexandre de Moraes? Eu criei uma estratégia, vou te contar exatamente o jeito Muito estratégico ele. Vai, conta a estratégia mentirosa. E aí eu acordo de manhã, ligo pro Sabará, exatamente assim que aconteceu. Sabará, Felipe Sabará, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu preservei o seu nome até agora. Porque eu sempre te tive em alta conta. Eu acho que você é um cara do bem, você me parece ser um cara cristão, de bons valores, que pensa parecido comigo, e a gente sempre teve uma relação ótima. Eu não citei o seu nome em momento algum. O Picareta agora citou. Eu quero dizer pra você, você sabe que a história que ele falou é mentira. Então agora, Felipe, você não tem desculpa para estar sendo enganado pelo Pablo Marçal. Ou você agora é cúmplice, ou, sei lá. Cancela essa entrevista com ele. E aí criou Não foi isso que ele disse, mas vamos lá. Ele é um pouco desesperado, o Paulo Figueiredo. Não é à toa que ele está enfrentando o problema que ele está enfrentando, né? Porque ter coragem para sentar o peito numa lança, eu não sei qual que é a lógica disso. Eu te explico. Ele criou o estardalhaço, parou o Twitter, ficou todo mundo maluco. E no mesmo dia eu vou lá e comento no Instagram do presidente Bolsonaro, o Carlos me responde, aí eu fui para cima. O que eu fiz com isso? Eu acendi o bolsonarismo. Fui ataquei o Carlos por 3 vezes. Liguei pro presidente Bolsonaro, ele falou, para de bater no meu filho. Aí o Nicolas entra na jogada e tira. Sobre o Alexandre de Moraes, qualquer exagero que tiver da parte dele, que o CNJ entre em ação, que ele responda por tudo. O CNJ não pode investigar ministros Então, do Supremo. Claro que não pode. Obrigado, Malu. O que o senhor acha do corte do X? É a mesma sensação que eu tô sentindo. Todo mundo adora fazer os cortes do momento que o Pablo Marçal esculacha os jornalistas. E eu gosto também. Mas esse momento da Malu Gaspar esculachando o Pablo Marçal, ensinando para ele que o CNJ não pode punir ministro do STF, que é uma coisa bem básica, que alguém candidato a prefeito de São Paulo deveria saber. Esse também daria um bom corte. Sentindo com as minhas. Eu acho que agora o Brasil inteiro está sentindo o que eu estou sentindo. O Elon Musk chamou ele de ditador. O senhor acha que o Alexandre de Moraes é um ditador? Você tem que fazer pergunta para o Elon Musk, ele que responda pelas coisas dele. Estou perguntando se o senhor acha que o Alexandre de Moraes é um ditador. Eu acredito que tem um desequilíbrio dentro da República e eu acho que as competências do Supremo Tribunal Federal, eu como jurista posso falar com tranquilidade que eu sei o que é o... Mas você é jurista? Desculpa, você não é jurista. Você é jurista e você não sabe que o CNJ não pune ministro do STF? Você é jurista? Tem certeza? Ele está tentando dosar uma radicalidade que a gente teve no passado e eu acho que já passou do limite. Então, todo respeito aos 11 togados ali na Suprema Corte, esse é um recado meu pessoal para vocês. Já passou essa onda. O Brasil precisa ser unificado. A gente precisa baixar essa pressão. Tá bom por aqui. O Mr. M, ele deixa as coisas muito claras, e eu vou fazer questão de, para não ser injusto, citar ele ipsis literis,
exatamente da forma como ele disse. Tá? E eu acho que valeu a pena essa explicação a respeito da Malu Gaspar, porque ela pergunta para ele: por que você tem medo do Alexandre de Moraes? E o Pablo responde: eu não tenho, porque eu não tenho problema nenhum com ele, quem tem é o partido. Ora, então quer dizer que você não tem nenhum problema, Pablo Marçal, com um homem que manda prender idoso, que forja a prova, que cancela passaporte de brasileiro, que vai atrás da filha adolescente do Oswaldo Eustáquio, que não permite que réu tenha acesso ao processo, que deixou o Clezão morrer na prisão, que mandou prender o Alan dos Santos, que tira uma rede social do país inteiro e censura 25 milhões de brasileiros na canetada, num ano de eleição, a rede que a direita usa para se comunicar? Você não tem problema nenhum? Como é que... Eu vou repetir. Ele disse: eu não tenho problema nenhum com ele. É com esse cara que você não tem problema, Pablo Marçal? E daí ele diz: eu criei uma estratégia, vou te contar exatamente do jeito que foi. Eu tava precisando da atenção dos bolsonaristas, e aí eu acordo de manhã e ligo pro Sabará, assim exatamente o que aconteceu. Sabará cancela essa entrevista com ele. E aí criou um alvoroço, né? Ele é um pouco desesperado, o Paulo Figueiredo. Não é à toa que ele tá enfrentando o problema que tá enfrentando, né? Porque ter coragem para sentar o peito numa lança, não sei qual é a lógica disso. Ele criou um estardalhaço, parou o Twitter, ficou todo mundo maluco, e no mesmo dia eu vou lá e comento no Instagram do presidente Bolsonaro. O Carlos me responde e eu fui pra cima. E o que eu fiz com isso? Eu acendi o bolsonarismo. Ataquei o Carlos por 3 vezes, liguei pro presidente Bolsonaro e ele falou para bater, para de bater no meu filho. E aí o Nicolas entra na jogada e tira. Isso é fala de vagabundo. E é por isso que, a despeito da popularidade das pesquisas do Pablo Marçal, inclusive entre o meu público, eu vou continuar a tratar desse assunto da forma que eu sempre tratei. Meu compromisso é com a verdade, não é com a popularidade. Eu não preciso de voto. O que o Marçal admite nesse trecho, de novo, as falas dele, primeiro é que ele estava precisando da atenção dos bolsonaristas e utilizou o cancelamento que ele faria comigo para levantar o nome dele no Twitter. Mentira! Mentira, eu tenho print. Cancelou a entrevista comigo porque é um covarde, porque não queria citar o nome do Alexandre de Moraes. Ligaram 3 vezes pedindo para eu reconsiderar. Nunca cancelaram a entrevista para aparecer, não. Pediram para eu reconsiderar. Se eu tivesse aceitado não falar o nome do Alexandre de Moraes, ele teria mantido a entrevista. Então quer pagar agora de estratégico, mandar esse somebody love? Olha, isso tu faz com as tuas negas. Eu sei a verdade. Eu posso, Pablo Marçal, deixa de ser bundão, posso divulgar os prints das conversas onde você vai desmentir o que você acabou de dizer em rede nacional no Roda Viva? Aliás, só para você saber se você gosta de estratégia, o que eu estava esperando era que você mentisse para Malu Gaspar no Roda Viva para eu poder ter as provas da sua mentira na mão. Só tô esperando você aceitar. Mas, na continuação, ele diz que o estardalhaço, depois do estardalhaço, ele foi lá no perfil e comentou xingando o Carlos. E começou um embate com o Carlos. Mentira! Outra mentira! Ele começou a esculhambar o Carlos muito antes. Ele começou a esculhambar o Carlos na entrevista com o Brasil Paralelo. Mentiroso! Ele começou a esculhambar o Carlos porque o Carlos ficava segurando o apoio contra o Pablo Marçal. E o Bolsonaro estava puto com o Pablo Marçal. Só que a política é um saco. As pessoas às vezes têm que fazer composição. E tá na cara que o Nunes foi uma jogada de bosta em São Paulo. Mas o pior de tudo é a razão pela qual ele diz ter dito. Ele se vangloria de ter atacado o Carlos Bolsonaro, de ter difamado. Que cristão faz isso? Difama alguém para chamar atenção, para dominar a narrativa. Botem a mão na consciência de vocês. Olá, eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo.
O canal Olavo Edu Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. Eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo Edu Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho.